Fala galera, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez melhores análises e palpites para essa quarta-feira, dia 3 de dezembro. Galera, estamos alguns dias aí sem gravar vídeos, é verdade, eu sei. Agradeço a paciência de vocês comigo, o microfone deu problema, peguei um resfriado. Então, acumulou um monte de coisa, acabei não gravando, mas estamos de volta a partir de agora até a reta final da NBA, vídeo todos os dias se depender de mim, fechou? Então galera, vou pedir para você deixar seu like, se inscrever no canal. Lembrando, ontem foi 5 palpites enviados e 5 greens, uma forrada absoluta, tudo isso de graça, enviado para vocês no meu grupo 100% gratuito do Telegram. Se você ainda não faz parte, o link para você fazer parte está na descrição ou através dos comentários, fechou? Galera, hoje a gente tem uma rodada muito boa, uma rodada que vai acabar mais cedo. Então basicamente a gente começa com Cleveland Cavaliers contra a equipe do Portland. E eu tô gravando esse vídeo agora, 4h30 da tarde. Então falta ali um pouco, 4, 5 horas ali para começar a rodada. E alguns jogadores pontuais do Portland começou a ficar questionável para a partida, né? A equipe do Portland que jogou ontem lá no Canadá, lá em Toronto, jogando contra a equipe dos Raptors, e o Deni Avdija tá como dúvida, né? O cara que foi aí o principal pontuador. Cara, fato é que a equipe do Portland não vem bem, são 8 derrotas nos últimos 10 jogos, e isso se deve ao fato de duas coisas. Primeiro, o calendário, pegou muita equipe dura, enfrentou a equipe do Oklahoma 2 vezes e tudo mais, a equipe dos Raptors, que tá ali em segundo lugar da Conferência Leste fora de casa, pegou alguns confrontos difíceis, e o desfalque de Jrue Holiday, né, que é o armador da equipe, um cara que defensivamente agrega muito para a equipe. Então, cara, o que a gente vê da equipe dos Cavaliers? Né? A equipe dos Cavaliers joga muito duro dentro de casa, tá sem o Jarrett Allen de pivô no garrafão, então eles estão jogando com o Ivan Mobley jogando de pivô e o DeAndre Hunter jogando de ala pivô. E aí, cara, isso aumenta muito os rebotes do Ivan Mobley, tá? Pode ser que o Ivan Mobley pegue duplo-duplo. E como o Donovan Mitchell e o Darius Garland vão dividir ali a função de armador, né, de point guard para SF, então eu vou pegar dois palpites aqui, que é o duplo-duplo do Ivan Mobley. Quem quiser ir na margem de segurança pode ser que pegue 9 rebotes, eu acredito que tem uma linha pagando um pouco menos, mas uma margem de segurança maior, conjuntamente com a vitória da equipe do Cleveland Cavaliers, enfrenta a equipe do Portland back-to-back, jogou ontem, tá? Pacers e Nuggets, cara, confronto difícil de se apostar, porque a gente tá vendo o Denver Nuggets muito irregular, tá? Eles estão sem dois titulares, que é o Christian Brown e Aaron Gordon, e assim, a equipe do Pacers, né, o de sempre, né? Apesar de ter voltado aí o Mathurin, o Nemba e tudo mais, tem o Siakam, é uma equipe assim que no papel é muito boa, mas tá jogando muito mal, ainda sentindo o desfalque do Haliburton, né, que ainda não jogou nessa temporada por lesão. Cara, a equipe dos Nuggets, assim, já ganhou dos Pacers essa temporada, né? Porém, é daquele mesmo estilo, né? A equipe do Pacers estava ali com alguns desfalques. Eu acho que não tem muito como fugir da linha de triplo-duplo do Jokic, né? Ele tá batendo essa linha em todo jogo, inclusive ontem, né? Foi ontem, foi no dia 1, mas eu acho que foi meia-noite. Ele bateu esse triplo-duplo contra a equipe do Dallas. Aqui, ó, ele deu 20 rebotes e 13 assistências, então assim, bateu até com uma certa facilidade. E contra a equipe do Pacers no último jogo do dia 8 de novembro, né, pouco menos de um mês, ele bateu esse triplo-duplo com muita tranquilidade. Foram 14 assistências, 14 rebotes. Então não tem como fugir dessa linha de triplo-duplo do Nikola Jokic aqui pra mim, tá? Agora, quando você me fala quem eu acho que vence, cara, num primeiro momento, essa odd 1.29 pro Denver Nuggets, eu acho que se você quiser pegar um handicap esticado pro Pacers, tem valor. Porque o Pacers joga em casa, o Pacers, assim, cara, essa equipe dos Nuggets, na verdade, ela tá muito irregular, então a gente não sabe qual Denver Nuggets vai aparecer. Vários desses jogos aqui, cara, eles chegaram a abrir 15, 20 pontos de vantagem e depois entregaram a partida. Então, honestamente, cara, se você quiser pegar um handicap altíssimo aqui, um mais 15 pro Pacers, eu acho que tem valor pelo basquete que tem apresentado o Denver Nuggets. Então, meu palpite para jogador aqui é o triplo-duplo do Nikola Jokic, então somente isso, tá? Partida difícil de se apostar. Orlando Magic contra o San Antonio Spurs. Lembrando, deixa seu like e se inscreve no canal, galera. Ajuda bastante, tá? Fortalece demais. Orlando Magic contra o San Antonio Spurs, duas equipes que estão desfalcadas de seus principais jogadores, o Magic sem banqueiro e os Spurs sem o Wembanyama, e também o Stephen Caston, né? O Spurs, nesse sentido do desfalque, tá um pouco mais tá mais prejudicada. Cara, a equipe dos Spurs até que vem jogando bem, assim, não vem jogando mal, são 6 vitórias nos últimos 10 jogos, e a equipe do Magic que tá jogando muito bem, né? São 8 vitórias nos últimos 10 jogos, com um recorde em casa de 6 vitórias em sequência. Então é uma equipe que tá sentindo menos o baque ali, sem o banqueiro. E eu destaco algumas vitórias, ganhou da líder da Conferência Leste, né, do Detroit Pistons. E assim, cara, a equipe dos Spurs, ela vem de back-to-back, né? A equipe dos Spurs jogou ontem contra a equipe do Memphis Grizzlies, um jogo muito pegado, com muita troca de placar, hora o Memphis estava ganhando, hora os Spurs. E assim, se deu muito pelo destaque do Harrison Barnes no último quarto. Jogou muito bem o Harrison Barnes, tá? Inclusive, está jogando muito bem o Harrison Barnes. Mas quando você pega uma equipe que vem de back-to-back, jogando fora de casa contra o Orlando Magic, vindo aí de 6 vitórias consecutivas, galera, eu vou pegar o PRA, pontos, rebotes e assistências do Franz Wagner, jogador alemão, que está fazendo uma temporada muito sólida. Por quê? Porque sem o Paulo Banqueiro, ele assume as rédeas da equipe, assim, no sentido de pegar mais a bola, pegar mais rebotes, consegue até mesmo dar mais assistências, está muito bem conectado com o Desmond Bane, está bonito de ver o basquete do Orlando Magic. Então vou pegar o PRA do Franz Wagner conjuntamente aí com uma vitória da equipe do Orlando Magic, tá bom? Hawks e Clippers, cara, olha, eu vou te falar.
Como a maioria que sabe, eu acredito, sou torcedor do Atlanta, mas eu vou tentar fazer uma análise imparcial desse jogo. Cara, o momento do Clippers é péssimo. Antes de tudo, as equipes já se enfrentaram nessa temporada, né? Alguns dias atrás aí, dia 11 de novembro, menos de um mês, foi vitória da equipe do Atlanta lá em LA. Porém, quando você pega o basquete jogado do Clippers, são 8 derrotas nos últimos 10 jogos, sendo inclusive 5 em sequência. Fora de casa, então, assim, é muito ruim, né? É muito ruim, um histórico péssimo. E a equipe do Atlanta, dentro de casa, tem até que alguns jogos interessantes. É uma equipe que está mais irregular, porque ainda está sem o Trae Young, mas é uma equipe que já ganhou dos Lakers, já ganhou dos Cavaliers. E assim, quando você pega esse Clippers numa sequência ruim, jogando muito mal fora de casa, cara, eu quero pegar a vitória do Atlanta Hawks, porque além do histórico negativo dentro de quadra, o fora de quadra também tá péssimo dos Clippers. Eles acabaram de dispensar o Chris Paul, e os rumores parece que é que o Ty Lue, o treinador dos Clippers, o coach, tava ali sem conversar com ele e tudo mais. Então, assim, cara, você pega um Clippers que o Bradley Beal já tá fora da temporada, o Derrick Jones e o Bogdanovic, que são dois caras da rotação, não jogam, jogando fora de casa. Tudo bem que você tem um retorno de Kawhi, e o James Harden joga muito também, você tem o Zubac ali, mas o basquete que o Clippers tá jogando tá muito abaixo, tá muito abaixo. O banco de reservas, quando o James Harden ou o Kawhi sai, não tá representando, né? Então, assim, de maneira geral, eu quero pegar a vitória da equipe do Atlanta aqui, ok? Pelos fatores que eu mencionei, tanto do basquete sendo jogado e o fator casa, como também do aspecto fora de quadra, vamos dizer assim. Acabaram de dispensar o Chris Paul aí, que, pô, no ano da aposentadoria, né, galera? Uma sacanagem o Chris Paul, um ídolo dos Clippers aí, mas, enfim, vida que segue, né? Knicks e Hornets, né? Essas equipes já se enfrentaram nessa temporada, foi uma vitória muito tranquila da equipe do New York Knicks, que ganhou por, pô, 28 aí de margem de diferença, né? Cara, palpite de jogador difícil por causa do blowout, mas eu pegaria os pontos do Jalen Brunson, né? Tem uma linha muito boa, inclusive, que eu vou deixar em relação a esse jogo lá no meu grupo gratuito. Vou mandar uma bet exclusiva desse jogo. Então, se você ainda não faz parte do meu grupo gratuito, o link tá na descrição através dos comentários, tá, galera? Então, nesse jogo entre Knicks e Hornets, eu acho que a equipe do Knicks vence tranquilamente. Acho que tá até uma odd boa pra compor uma duplinha ali, pagando em torno de 1,28, né? Então eu vou pegar a vitória da equipe do New York Knicks e eu vou deixar um palpite de jogador lá no meu grupo do Telegram, beleza? Próximo jogo, Chicago Bulls contra Brooklyn Nets, galera. Lembrando que todos esses palpites você consegue fazer na Bravo Bet, nossa casa de aposta parceira. O link para você criar sua conta está na descrição. Palpites de jogadores, quem vai ganhar, como, de que forma. Ambos marcam 100, ambos não marcam 100, 120. Linha de rebotes, assistências, entradas ao vivo. O jogo tá acontecendo, você consegue operar. Então o link para você se registrar na Bravo Bet, o link está aqui na descrição através dos comentários, fechou? Chicago Bulls e Brooklyn Nets, né? Brooklyn Nets agora que teve o retorno do seu principal jogador na temporada até agora, que é o Michael Porter Jr., vindo da equipe do Denver Nuggets. E, cara, quando a gente pega essa equipe do Bulls, cara, é uma equipe extremamente pouco confiável, tá? Já tinha cantado essa bola pra vocês. A equipe dos Bulls tá jogando muito abaixo. Assim, as 4 derrotas que eles tiveram aqui, eles perderam pro Indiana Pacers, que tava numa draga sinistra, Charlotte Hornets e pro New Orleans Pelicans, cara. Então, assim, muito surpreendente. Até mesmo essa vitória do Wizards aqui foi no limite da honra por 1 ponto. Contra o Portland, mesma coisa, foi por 1 ponto. Então, assim, se tem alguma zebra pra rolar hoje, seria, na minha opinião, a equipe do Brooklyn Nets, cara. A equipe do Chicago Bulls tá assim, o ataque deles é bom. O ataque deles é bom, o Josh Giddey comandando ali e tudo mais. Mas na defesa, cara, eu vou te falar, tá ruim de assistir, tá, cara? Tá muito ruim de assistir. Então, se for pra ter alguma zebra, assim, a se considerar nessa rodada, eu consideraria a equipe do Brooklyn Nets, tá? Então, próximo jogo, Houston Rockets contra a equipe do Sacramento Kings. Aí, cara, eu vou te falar, a equipe do Houston vem de jogo muito ruim, tá? E eu assumo pra vocês que eu tomei head nesse jogo. Eu achei que a equipe dos Rockets ia ganhar da equipe do Utah Jazz. Muito porque um dia antes eles ganharam por 28 de diferença, com o mesmo elenco, os mesmos jogadores. Cara, jogaram mal pra caramba. Mas assim, ainda assim jogam em casa, pegam uma equipe dos Kings que defende muito mal. Eu acho que vai ser um jogo muito over, tá? Tudo indica um jogo muito over, ambas as equipes marcando 100 pontos, mas não tem muito como a gente fugir da vitória da equipe do Rockets. A equipe dos Kings tem 2 vitórias apenas nos últimos 10 jogos, então é muito complicado a gente contra aqui a equipe do Houston Rockets. E cara, quando você pega o Steven Adams possivelmente fora deste jogo, que é o pivô titular do Houston Rockets, os Kings estão sem Sabonis, que é o seu pivô, né? E aí tem um cara aqui que eu sempre gosto muito de trabalhar, que é o Alperen Sengun, ok? Ele inclusive fez um jogo contra o Jazz com 14 assistências, foi o seu melhor jogo na temporada distribuindo a bola, mas eu acho que um PRA para ele acaba tendo valor aqui, tá, galera? Eu vou pegar o pontos, rebotes e assistências do Alperen Sengun, porque sem o Steven Adams no garrafão, acaba sobrando mais espaço para ele, principalmente mais rebotes, mais infiltração ali, ele é um cara que consegue enterrar e tudo mais. Aqueles famosos pontos de segunda chance, né? Então eu vou pegar aqui o ponto, rebote, assistências, PRA do Alperen Sengun, juntamente com a vitória aí do Houston Rockets, e eu acredito que esse jogo o over limite bata também, tá? Próximo jogo, Milwaukee Bucks contra a equipe do Detroit Pistons, e aí eu tenho que destacar que a equipe dos Bucks está jogando muito mal, são 8 derrotas nos últimos 10 jogos, e eu acho que o Giannis não está 100% fisicamente, ele chegou até a perder alguns jogos, mas está jogando num ritmo muito desacelerado.
E assim, cara, as equipes estão sabendo jogar contra o Giannis, velho. Que é levar ele pro lance livre. Então fica fazendo rodízio de falta. Então a equipe do Bucks, assim, não tá com aquela sinergia toda. São muitos caras estreando nessa temporada. Você tem o Miles Turner estreando nessa temporada. Você tem o Damian Lillard saindo e o Ryan Rollins assumindo a bronca. Um cara que é um calouro de escolha de segunda rodada. Então essa equipe dos Bucks tá uma equipe que eu sinto que tá desentrosada. Enquanto você pega uma equipe do Detroit Pistons, que honestamente eu preciso de falar, é uma equipe que, cara, o que eu posso falar? Tá ramelando muito no último quarto, velho. Tá pipocando. Cade Cunningham, essas duas derrotas aqui contra o Magic e contra o Celtics, Cade Cunningham errou lance livre nas duas, entende? Então é uma equipe que joga bem, joga sólido. A gente tem que falar que em termos de resultados, a equipe dos Pistons hoje é a líder da Conferência Leste. São 21 jogos e 17 vitórias, só perdeu 4. E assim, cara, a equipe dos Bucks jogando esse basquetinho deles, eu não sei não. Pra mim, você tem uma vitória que é a vitória do Detroit Pistons. Pelo momento, questão de desfalques também. O Terry Prince, que é o jogador da rotação, não joga. Pode ser que o Gary Harris e o Kevin Porter não joguem esse jogo. O Kevin Porter, que inclusive nessa derrota. Cara, a equipe dos Bucks perdeu pro Wizards, né? E eu tenho que destacar. Cara, a equipe do Wizards só tem 3 vitórias nessa temporada. Porém, por exemplo, essa vitória da equipe do Wizards contra o Atlanta foi no jogo da vida do McCollum. Acertou 10 bolas de 3, fez 46 pontos. Agora, contra os Bucks aqui não, cara. Foi um jogo que ganhou na bola. A equipe do Wizards ganhou redondinho. E o Kevin Porter fez 30 pontos nesse jogo. Foi o maior pontuador da equipe, até mesmo mais que o Giannis. Ele pode ser que não jogue nesse jogo contra os Pistons. E assim, essa equipe já se enfrentaram nessa temporada, tá? Foi vitória dos Pistons. Então, pra mim aqui é a vitória do Detroit Pistons. Pelo momento, tá, galera? Pelo momento, é um líder da Conferência Leste. Um time tem 8 derrotas nos últimos 10 jogos e o outro tem 8 vitórias nos últimos 10 jogos. Então, pelo momento, a gente tem que considerar a vitória do Detroit Pistons. E quem gosta desse elemento fora da quadra, a equipe, o Giannis Antetokounmpo arquivou ou excluiu as suas fotos com o Milwaukee Bucks do Instagram. Eu li essa notícia recentemente. E aí abre aqueles rumores do clima lá não tá tão bom, às vezes forçando uma troca para outra equipe, já vai abrir a trade deadline, né, o período de trocas, então eu acredito que o momento pese completamente a favor da equipe do Detroit Pistons, certo? Galera, próximo jogo e aí a gente vai finalizar a rodada, lembrando que todos os meus melhores palpites dessa rodada você consegue adquirir através do meu grupo VIP de esportes americanos. Eu não trabalho somente NBA, trabalho a NCAA, que é o college, inclusive mandei green ontem pra vocês no Yukon. A NHL, mesma coisa, pegamos green ontem na vitória do Colorado Avalanche que eu mandei pra vocês. Então todos os esportes americanos, a NFL agora já vai entrar em playoffs, então a forrada vai ser absurda. Pra você receber todos os melhores palpites, adquira qualquer plano no grupo VIP, o link pra você adquirir está na descrição ou no comentário fixado, tá? Miami Heat Dallas. Bom, Dallas vem talvez de um dos seus melhores jogos da temporada aí, principalmente com o Anthony Davis aí voltando, conseguindo imprimir um duplo-duplo com 32 pontos e 13 rebotes. Ryan Nembhard, né, uma grata surpresa, conseguindo um duplo-duplo também, dando 10 assistências. Cara, o jogo foi tão bom que até o Klay Thompson jogou bem, vou te falar a verdade. Mas isso se deve ao fato da equipe dos Nuggets também tá uma asa de arapiraca, meu parceiro. Então assim, cara, eu vou te falar, a equipe do Dallas tá assim até se encontrando mais, mas pega uma equipe muito sólida, né, cara? A equipe do Miami Heat aí, que vem em terceiro lugar ali na Conferência Leste, apesar de jogar fora de casa, tá com seus jogadores disponíveis. Recentemente teve Tyler Herro voltando, o Andrew Wiggins também. O Norman Powell é dúvida para essa partida, que é um cara que tá jogando muito, mas também o PJ Washington e o Gafford é dúvida por parte do Dallas Mavericks. Cara, assim, essa equipe elas já se enfrentaram, né, na temporada, foi um jogo muito pegado, inclusive decidido ali basicamente no último quarto, e eu lembro que nesse jogo o Anthony Davis não jogou. Pode ser que com o Anthony Davis esse jogo, né, a equipe do Dallas venha com um pouco mais de intensidade. Mas eu ainda assim acho que a equipe do Miami vai fazer o suficiente, cara. A equipe do Miami tá jogando muito bem e é uma equipe que, assim, tem banco de reserva, né, cara? Não fica completamente dependente ali dos seus titulares. Então, você tem o Tyler Herro na armação, você tem o Kelly Rory e o Adebayo no garrafão, você tem a infiltração com o Andrew Wiggins, aí vem o Jamie Jackson Jr. na rotação, o David Mitchell armando, o Fontecchio trazendo aquela bolinha de 3. Então, eu vou te falar que eu tô gostando muito do basquete apresentado hoje pelo Miami Heat, eu vejo eles conseguindo essa vitória, tá? Acho que vai ser um jogo disputado, tá? Até mesmo ser fora de casa, mas eu vou com a vitória da equipe do Miami, fechou? Sem palpites de jogadores, galera. Então, esses foram os palpites. Tamo junto, forte abraço. Valeu, deixa o seu like.